Olá, alunos! Já que nós falamos no vídeo anterior sobre lisossomos e a digestão intracelular, né, o que acontece dentro da célula, nós vamos fazer um comparativo com o sistema digestório, para que não fique a impressão que nós estávamos falando do processo de digestão da comida que você colocou na sua boca. Então, vamos falar um pouquinho do funcionamento do sistema digestório. Então, o que é o sistema digestório, né? O sistema digestório é um conjunto de órgãos que vai digerir o alimento que você comer. E essa digestão, pessoal, ela vai ser importante para que os pedaços grandes de alimentos fiquem pequenos e ele possa ser jogado no sangue e o sangue possa distribuir para todas as células. E aí sim a célula faz uma digestão intracelular daquele nutriente que chegou, se ela quiser tornar ele menorzinho e tal, e aí ela vai poder fazer isso. Ou ela pode absorver o nutriente e tal. Então, para que o sistema digestório vai digerir as coisas? Para que todas as células do nosso corpo usem. Nós não comemos para o nosso estômago, nós comemos para todas as células do corpo. E aí aqui nós temos um esquema sobre os órgãos e as funções deles. Então, aqui, ó, a comida entra pela boca. Na boca é um momento importante porque a gente tritura o alimento. O alimento que está grande, ele vai ficar em pedaços menores. E na boca, pessoal, nós vamos ter uma enzima. Uma enzima vai ser uma proteína que vai acelerar a digestão do que está acontecendo na boca. Só que a única enzima que vai atuar na boca, ela chama-se pitialina ou amilase salivar, que vai promover a digestão aqui do amido em maltose. O amido, pessoal, é uma estrutura grande de glicose e a maltose é uma estrutura só com duas glicoses. Então, ele vai pegar uma estrutura grande e vai transformar numa estrutura menor. Isso é o que acontece na nossa boca. Vamos voltar lá. Aí, o alimento vai ser engolido, vai descer aqui pela faringe e pelo esôfago. Esses dois canais, eles vão ter os movimentos peristálticos, que são os movimentos de apertão, como se fosse um canudo que a gente vai apertando, e vai empurrando esse alimento para baixo e ele vai chegar no estômago. A nossa boca, ela tinha um pH neutro, ou seja, o local de atuação daquela enzima era neutro. O nosso estômago, como vocês sabem, ele tem um pH ácido. Então, a estrutura do estômago é ácida, porque ele tem no estômago o ácido clorídrico, o HCl, que, dentre outras funções, mata os micro-organismos que entrem com a alimentação. E esse ácido permite que a enzima que chegou da boca, a pitialina, que você engoliu junto, ela pare de trabalhar e agora no estômago só vai trabalhar a enzima que gosta da estrutura ácida. Gente, uma parte importante é que o nosso estômago ele tem uma proteção, um muco, né, tipo uma gelatininha por dentro, que protege a parede do estômago dele das enzimas e do ácido que está ali dentro. E o que é que vai acontecer no nosso estômago? No nosso estômago, nós vamos ter a pepsina, que é uma enzima que vai pegar a proteína e transformar em peptonas, que são proteínas menores. Então, o estômago, que é tão famoso, ele apenas vai quebrar as proteínas em proteínas menores. Quem vai fazer mesmo o trabalho da maior parte da digestão, olha só, vai ser aqui no intestino com a ajuda do pâncreas. Então, o estômago é importantíssimo, claro, mas não é ali que ocorre a maior parte da digestão. Aí, o alimento que ficou ali, digeriu, por isso que o estômago ele tem tanto trabalho quando você come muita carne, né? Um churrascão, porque é ali que tem a digestão das proteínas. Foi engolido e foi empurrado aqui, chegou no estômago e agora ele vai para o intestino. Ele vai para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes. O duodeno é a primeira porção, o jejuno, a segunda porção, e o ilho, a terceira porção, que é esse intestino todo dobradinho aqui, o intestino delgado. No duodeno, que é a primeira porção, é onde vai ocorrer a maior parte da digestão. E o duodeno, ele tem um pH alcalino.
Então, tudo que veio lá do estômago também não vai mais trabalhar aqui. Vai ter que trabalhar as enzimas que gostam desse pH alcalino. E aí ele vai ter ajuda. Como ele vai fazer a maior parte da digestão, ele vai ter ajuda de enzimas que vão vir do pâncreas e vai ter ajuda do fígado. O fígado, pessoal, ele vai produzir a bile, que não é uma enzima, mas é uma substância que emulsiona as gorduras, ou seja, ela vai facilitar a atuação das enzimas que vai digerir as gorduras. Então, vamos pensar o seguinte, ó, pessoal. Vamos imaginar aqui que nós temos uma bolinha de gordura aqui, né, que chegou no duodeno, e que essa bolinha vai ser ignorada ali. Porém, a substância que veio do fígado, a bile, ela vai cercar essa bolinha e é como se ela avisasse, ó, tá aqui a gordura. E aí, quando ela cerca essa bolinha de gordura, as proteínas, as enzimas que vão digerir a gordura, conseguem perceber que a gordura está lá e quebrar ela. Então, essa é a ajuda do fígado. E o pâncreas vai ajudar jogando enzimas no intestino que vão fazer a digestão. E aí, nós temos essa grande tabela. O que está aqui marcado como pâncreas são as enzimas que o pâncreas jogou no duodeno para digerir. E o que está marcado como duodeno são as enzimas que o próprio intestino produziu. Então, o que o pâncreas faz? Ele produz a amilase pancreática, o nome já diz, que vai tornar o amido maltose. A lipase pancreática, agora sim, ó, lipase, lipídio, gordura, vai pegar a gordura e vai transformar em ácidos graxos e glicerol. A tripsina e a quimiotripsina vai pegar as proteínas e transformar em proteínas menores. E as nucleases vai pegar os materiais genéticos e transformar em nucleotídeos. Eu como material genético? Sim. Eu como material genético quando eu como uma carne, era uma estrutura animal, essa célula tem, a célula do animal que está ali tem material genético, então sim, eu como. E aqui estão as proteínas que o duodeno mesmo vai produzir. A aminopeptidase vai pegar essas proteínas menores e quebrar em partículas menores ainda, que são os aminoácidos. A dipeptidase vai pegar proteínas que têm só proteínas, né? Estruturas que veio das proteínas que têm só estruturas pequenininhas e vai também quebrar em aminoácido. Aminoácido, pessoal, são as menores partes das proteínas. A maltase vai pegar a maltose, que é o açúcar lá o açúcar de duas glicoses, e vai quebrar em glicose. A lactase vai pegar a lactose, o açúcar do leite, transformar em galactose e glicose. A sacarase, a sacarose, o açúcar de frutas, e vai transformar em frutose e glicose. A lipase intestinal, as gorduras, em ácido graxo e glicerol. E as nucleotidases, os nucleotídeos, em fosfato, pentose e base nitrogenada. O que eu faço com todas essas coisas pequenas que foram transformadas? Essas coisas pequenas vão ser disponibilizadas para nós. Então, a nossa proteína é formada de aminoácidos. Então, eu vou pegar os aminoácidos da digestão e vou usar como pecinhas para montar a minha proteína. Pessoal, não me interessa que a proteína do alimento funcione dentro de mim, né? Se eu comer um frango, a proteína do frango tinha função no frango. Eu não sou um frango, então ela não vai ter função em mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa proteína, vou pegar as pecinhas dela, o aminoácido, e vou formar uma proteína de humano. E a mesma coisa vai acontecer com os açúcares, que vão ser responsáveis pela produção da energia nossa. Vai acontecer com os nucleotídeos, que eu vou pegar essas estruturas para montar o material genético das células humanas. E vai acontecer com o ácido graxo e glicerol das gorduras. Então, isso daqui é como se fosse uma grande montagem de Lego, que as enzimas produziram pequenas pecinhas, a gente desmontou essa montagem de Lego e a gente pegou essas pecinhas e montou uma coisa nova. Bom, todas essas quebras aconteceram aqui dentro do duodeno. E aí, ela tem que ser absorvida. O que é bom vai ser absorvido ao longo aqui de todo o resto do intestino delgado. O intestino delgado é uma estrutura que ela é cheia de vilosidades,
que é cheio de dobrinhas, isso aumenta a superfície de absorção, porque, gente, se ele fosse uma linha reta, os nutrientes só entravam assim, ó, em linha reta. Mas como ele é todo dobradinho, eu tenho uma área muito maior, então os nutrientes podem entrar em qualquer espacinho aqui, ó. Então a absorção é muito maior. E aí o que cair nas vilosidades vai ser absorvido, o que for bom, vai para a corrente sanguínea e o corpo vai distribuir para as células. E o que não for bom, continua o trajeto. Vai aqui para o intestino grosso. No intestino grosso, nós vamos ter uma absorção da água que ainda está ali, porque o nosso corpo tem que diminuir a perda de água, então ela vai ser absorvida. E o que não é bom, que o nosso corpo não quer ou está em excesso, vai formar as fezes. E aí, a hora que as fezes chegar aqui, ó, no reto e no ânus, e aí ela sai do seu corpo. Então, tudo isso acontece com o alimento que você come. Pessoal, aqui uma dica, né? As fibras dos alimentos integrais e tal, elas vão ajudar aqui que no intestino grosso as fezes absorvam um pouquinho mais de água e aí elas fiquem mais fácil da sua eliminação. Esse processo é um processo longo, então ele demora horas para acontecer. E aí aqui nós temos, né, o sistema gastrointestinal aqui, ó, localizado no nosso corpo, só para vocês terem uma ideia, né, onde é que ele está localizado. Então aqui, ó, parte da boca, dos dentes, aí aqui o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Pessoal, essa aqui é para vocês terem uma ideia, então, do processo de digestão e o que isso tem a ver com a nossa célula. Então, olha que curioso, para que nossa célula faça tudo o que nós falamos nas outras aulas, ela precisa de nutrientes. Esses nutrientes vêm do alimento, mas para que esses nutrientes cheguem à nossa célula, nós precisamos de todo esse papel do sistema digestório. Obrigada e até a próxima.